Pois bem, mas voltando à lei antidiscriminação, a lei antidiscriminação, ela então proíbe a discriminação, não é qualquer discriminação, é só a discriminação negativa, a discriminação baseada em preconceito do quê? Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Todos esses conceitos, na verdade, são um pouco complicados, são um pouco vagos. O próprio conceito de raça, né, com a descoberta do genoma e etc., é bem vago, porque há pessoas que têm geneticamente, isso já foi até comprovado, né? Duas pessoas que têm geneticamente a mesma carga, mas uma tem a cor de pele mais escura e a outra tem a cor de pele mais clara. Então, o próprio conceito de raça é um conceito questionável. Mas a gente tem que entender esses conceitos tal como a sociedade os compreende. Então, se você for lá no IBGE, o IBGE reconhece a raça branca, negra, parda, indígena e oriental, amarela. Então, essas são as chamadas raças, né? Eu acho até feio essa palavra raça, mas essas são as chamadas raças. A discriminação baseada na raça é ilegal. Também na cor, o que muitas vezes é considerado uma redundância, né? Porque a cor faz parte da raça, faz parte daqueles elementos fenotípicos, aqueles elementos visuais que identificam a pessoa com uma determinada raça. Então, acaba sendo mais historicamente, por razões históricas, que cor está aí dentro, né? Então, raça, cor, etnia. A questão da etnia, se a raça é o conjunto de características biológicas transmissíveis hereditariamente, a etnia junta um componente biológico com um componente cultural. Então, é aquela categoria de pessoas, é aquele agrupamento de pessoas que fala a mesma língua, que participa das mesmas crenças culturais. Pense, por exemplo, numa tribo indígena ou nos ciganos, por exemplo, né, que são uma etnia. O Brasil não tem tantas questões étnicas, né, como outros lugares do mundo, mas de toda sorte está aí. Etnia, religião. Então, também a discriminação por força de religião, e aí não se está falando só da discriminação da religião majoritária ou minoritária, ou oficial, ou o que quer que seja. Então, se você for da evangélico ou católico, ou da Umbanda, ou do candomblé, ou budista, qualquer denominação ou filiação religiosa, se provocar discriminação, cai na lei. E por último, procedência nacional. Procedência nacional é o problema mais grave aqui de interpretação da lei. Por quê? Raça, cor, etnia, religião, tudo bem. E procedência nacional? Se a gente pegar ao pé da letra, procedência nacional significa país de origem, né? A nacionalidade de onde se procede. Então, procedência nacional tem a ver com a questão, sobretudo, da xenofobia, do ódio aos estrangeiros, que a gente vê acontecer aí na Europa, mas que, vamos combinar que no Brasil não é um problema muito disseminado, né? O Brasil costuma ser um país assim bem tolerante com os estrangeiros, até às vezes subserviente, né? Sempre pronto a achar que a cultura estrangeira é melhor que a nossa e etc. Então nós não temos muito problema de xenofobia, né? Como outros países, aí Europa e etc. Agora, nós temos muitos problemas de regionalismos. E isso são gravíssimos problemas. Então a discussão que se tem na doutrina é a seguinte: quando o legislador fala procedência nacional, ele está falando em lugar do país ou de que país você vem? Existem duas posições, mas existe uma tendência na jurisprudência, na doutrina mesmo, de interpretar esse procedência nacional como qualquer lugar, não só o país, mas a região do país, por exemplo, de onde você provém, de onde você procede. Então, a discriminação baseada em procedência nacional também vai ser enquadrada na lei. A lei é bastante casuística, ela traz um elenco de tipos, mas todos eles dizem respeito a negar direitos à pessoa ou a um grupo de pessoas por força dessas características. Então, ela tem inúmeras condutas que vão só repetindo: negar acesso, impedir, recusar atendimento. E aí ela tem vários contextos: negar acesso à educação, negar acesso ao trabalho, negar acesso ao emprego público, negar acesso ao estabelecimento comercial. Chegando ao cúmulo, e eu acho que realmente, do ponto de vista do casuísmo, essa lei está inigualável, chegando ao cúmulo de, em determinado artigo, tipificar-se negar acesso a salão de beleza,
Olha o detalhe que o legislador chegou. A salões de beleza, termas ou casas de massagem. Então veja que o legislador foi fundo ali, pensando em todas as situações da vida social que poderiam gerar preconceito ou discriminação, ou que alguém poderia ser impedido de usufruir daquele bem em virtude de preconceito ou discriminação. Uma das mais curiosas tipificações da lei é impedir a convivência familiar. Então, impedir ou dificultar. Por que impedir ou dificultar? Acesso a emprego, acesso à escola, acesso a termas e casas de massagem. Isso tudo está muito no âmbito do público, né? Então, acho que as pessoas estão mais habituadas. Mas é bom você saber, é bom todo mundo saber que existe uma tipificação do crime de impedir ou dificultar o acesso à convivência familiar. Temos uma condenação no Brasil curiosa de uma tia que fez tudo para destruir e para terminar, coisa de novela, né? O namoro do sobrinho com uma negra. Então, não deixava a negra frequentar a casa, não deixava ela participar ali das festividades, e houve a condenação por força deste dispositivo, impedir ou dificultar a convivência familiar em decorrência de um desses motivos, de preconceito ou discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, embora a lei seja bastante casuística, basta, aí já estou falando para o âmbito de concurso público, de OAB, basta você se lembrar que a lei tipifica, basicamente, como crimes punidos com reclusão, inafiançáveis e imprescritíveis, a atitude de negar acesso a determinadas situações da vida social, eu diria a todas as situações da vida social, negar acesso dessa pessoa às situações da vida social em virtude de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Está bem entendido? Então essa é a lei antidiscriminação e a gente vai dar uma pausinha, mas a gente volta para pergunte ao professor. Eu quero saber, afinal de contas, quais as dúvidas, eu sei que há muitas, a deles pode ser a sua. Então não sai daí, tá bom? Olá, estamos de volta. Você está vendo, é o Prova Final. O nosso tema do dia de hoje está sendo racismo. Nós já vimos o primeiro bloco e agora é o Pergunte ao Professor. A gente vai ver as perguntas que sobraram a respeito desse tema tão intrigante, tão vivo, tão importante na nossa vida cotidiana. Então vamos ver o que tem de pergunta? Vamos lá. Professora, a discriminação contra o homossexual é crime? Puxa vida, uma pergunta excelente. Você sabe que um dos defeitos do Brasil, nós conversamos, né, quando vimos o tema do dia, nós conversamos que o Brasil, pelo menos é a minha opinião, o Brasil ele tem um estilo de achar sempre que a coisa estrangeira é melhor, não é? Isso faz um pouco da parte da nossa cultura. Isso também na legislação. Então, quando nós fizemos a nossa legislação antidiscriminação, nós copiamos dos instrumentos internacionais, da Convenção Internacional contra a Discriminação, que foi ratificada pelo Brasil em 68, mas nós não adaptamos essas disposições desses instrumentos internacionais para a nossa realidade, que eu acho que é um erro. Então, como a gente viu, nós tipificamos no Brasil a discriminação por etnia, que não é uma coisa muito frequente no Brasil, mesmo por religião, né? Nós até temos alguns problemas, mas somos um país até razoavelmente tolerante com o sincretismo religioso, não é isso? Uma hora é a Iemanjá, outra hora é Nossa Senhora, a maioria das pessoas convive bem com isso. Agora, outras formas de discriminação que no Brasil são super importantes ficaram de fora da legislação. Eu destacaria aqui a homossexualidade, bom, a discriminação, mesmo por sexo, não é? Sexo quer dizer gênero, mulher, homem, ela não é criminalizada. É claro que do ponto de vista da Constituição, todos são iguais, sem discriminação. Mas do ponto de vista da lei penal, não é criminalizada a discriminação nem de gênero, de sexo. Se eu for discriminada por ser mulher, digamos que eu vá numa entrevista, então, que está contratando professores, e se eu não tiver a vaga por ser mulher, isso não cai na lei antidiscriminação, o que eu já acho um erro, não está tipificada a discriminação por gênero, por opção sexual.
Nós sabemos que o problema da intolerância